E o Memphis, enfim, que se tornou o maior artilheiro da seleção da Holanda com 2 gols hoje. Memphis destruiu, claro que é a seleção de Malta, mas se liga aí na análise do Zé Elias, do Pascoal, todo mundo aí da SPN, já deixando os créditos na descrição. Então comenta o que você achou do jogo do Memphis de hoje, se você assistiu, comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho, pra você não perder nada do Coningão, numa informação. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. A gente começa este Equipe F falando sobre a goleada da seleção da Holanda sobre a seleção de Malta, com destaque para Memphis Depay, agora artilheiro da seleção holandesa, se igualou ao lado de Van Persie com 50 gols marcados. Van Persie que já está aposentado, isso quer dizer que em pouco tempo Memphis Depay pode se isolar na artilharia da seleção. Zé, qual que é a importância num cenário europeu desse destaque do Memphis? A gente lembra que ele veio de lesão, chega ao Corinthians, né? Ele precisou de uma adaptação. Sob o comando da equipe do Ramon Dias, conseguiu se recuperar fisicamente, voltou para a seleção com tudo. Boa tarde. Boa tarde, Lili. Boa tarde, Breyer. Não vai falar, né? Não, o colega falou boa tarde, estamos aqui. Ele já faz boa tarde assim. Já foi automático, bati a figurinha e tal, né? Mas assim, boa tarde a todos. Eu acho que assim, a repercussão ela é importante para ele, né? Uma marca individual, que são poucos jogadores que conseguem chegar a essa marca. Na Europa, nós estamos vendo um jogo contra a Malta, mas com certeza nós tivemos outros. A Holanda teve outros jogos contra seleções importantes, e os quais tenho certeza que ele fez o gol. Não tem estatística aqui exata de todos os gols dele. Ele é muito bom jogador, né? Muito bom jogador. Joga aí na Espanha. Na Espanha não, né? Na Holanda é mais fácil, né? Porque é uma equipe que já está meio que entrosada, os jogadores são uma qualidade acima daquelas que nós estamos vendo, acostumados a ver no Corinthians. Então isso beneficia, porque você vê lá, tem um jogador, não, tem 3, tem 4, tem 5, tem 6, muitos jogadores chegando ao lado dele, então fica muito mais fácil porque tem mais opções para jogar e até de fazer as escolhas corretas no momento certo. Mas assim, é um jogador muito bom, tá de parabéns, porque não é fácil não, fazer 50 gols em seleção não é fácil. E Breyer, e a torcida do Corinthians assistindo um jogo desse? A atuação do Memphis teve gol de pênalti sem cavadinha, mas uma atuação brilhante, imaginando ele nesse retorno ao Corinthians. Boa tarde, Lili. Boa tarde para os companheiros. Que prazer, Lili, estar do seu lado, agora na apresentação, no comando. Que você seja feliz e tenha muitos frutos nessa trajetória agora como apresentadora também. E legal, eu acho que o torcedor corintiano deveria estar orgulhoso de ter em seu time, ter em seu elenco, o maior artilheiro da história da seleção holandesa. Como você falou, questão de tempo para ultrapassar o Van Persie, para se isolar como o maior artilheiro da seleção holandesa. E não é uma seleção qualquer, é uma seleção que sempre tem muitos talentos, tem uma concorrência alta no ataque, e o Memphis Depay faz história, de fato. A gente precisa relativizar o nível, de fato, do adversário. Malta é uma seleção que ainda não conseguiu marcar nas eliminatórias europeias, tem um sistema defensivo muito frágil, mas a Holanda se aproveitou disso. O Memphis deitou e rolou, 2 gols, deu assistência, 5 passes para finalizações. Então, isso mostra como ele é influente no jogo, como é no Corinthians. O que acontece no Corinthians, de fato, que além de companhia, os companheiros serem de um nível diferente, tem um funcionamento de time, como o Zé falou, que o favorece. E aí o Zé falou dos companheiros. Xavi Simons, que o torcedor santista viu no amistoso contra o Red Bull Leipzig, deitando e rolando. Gravenberch, campeão pelo Liverpool, grande volante. Gakpo, atacante, companheiro dele no ataque, outro destaque do Liverpool. Então isso facilita, mas eu acredito que o Memphis, aqui no futebol brasileiro, sente muito o calendário, sente muito o ritmo de jogos, e o Corinthians não pode contar com ele para decidir todos. Mas se for esse cara influente para dar assistência, para o jogo passar sempre pelo pé dele, ele funciona como funcionou hoje pela Holanda. Bonzinho, hein? É o calendário que prejudica. Não, é o calendário e também a qualidade do jogo dos jogadores do Corinthians e a forma como joga, né? Talvez agora com o Dorival Júnior, com uma maneira de jogar diferente, possa melhorar um pouquinho, a parte física ele sente também, né, Zé? Jogo, quarta, domingo, algo até novo para ele, para qualquer jogador europeu que venha atuar no Brasil. 9 lesões em 2 anos, né? Então a situação do Memphis fisicamente bem complicada. Silas, bem-vindo! 2 gols do Memphis nessa goleada, hein? Abraço, Lili. Parabéns, né? E que você seja feliz nessa nova caminhada. Você é craque, né? Tá acostumada, Breyer, Zé.
Eu vou arrumar uma figurinha sua, vou bater também, só para eu poder... Não, a sua é mais difícil. A minha é, Marcelo, qualquer envelopinho na época abria, beleza. Não, a sua, pô, a dele é difícil pra caramba. Eu tinha figurinha do Silas também, pô. Eu falo pra ele, eu tinha 5 anos e eu já bati a figurinha. Vamos falar do Memphis, vai. Ele é um craque. Quando a gente olha para a seleção da Holanda, a gente olha para lá atrás, para Johan Cruyff, a gente falava ali com o Zé, com o Neskens, o Zé Elias, óbvio que não lembra, porque é um pouco mais novo, né? Também a gente fala de Patrick Kluivert, a gente fala de Van Nistelrooy, a gente fala do Van Persie, a gente fala de Gullit, né? De Van Basten, e esse cara agora aí a 1 gol, e acho que é contra a Polônia, né? Que é o próximo jogo, então. Tudo bem que, como o Breler falou bem, tem que relativizar, porque foi contra uma seleção fraca, agora vai pegar uma seleção já melhor, e ele conseguir, de repente, ser o artilheiro isolado aí no comando dessa seleção holandesa contra a Polônia, acho que não vai cravar nada, não vai confirmar nada, porque ele é muito craque, está demonstrando isso aqui no Brasil, e a gente torce pelo bom futebol. Independentemente do time que a gente torce, a gente sempre vai estar torcendo para o bom futebol, e esse cara aí, ele tem muito. Diferenciado, né? Muito. Você falou que ele está bem fisicamente. 2 pessoas estão ótimas fisicamente, que estiveram ontem o dia inteiro na Neoquímica Arena e voltaram para lá. Eu também tanto. Então, eu quero seguir para a Neoquímica Arena, porque o Pascoal e o Plihal estão por lá. Inclusive, Plihal, ouvi dizer que teremos um mosaico essa noite que tem aniversariante Fabrício da Fiel. Auguri a tutti. 6.6, 66 anos do Ancelotti sendo completados nessa terça-feira, com uma possibilidade muito real do Brasil conseguir a classificação à Copa do Mundo. Para isso, como diria o outro, Pascoal, basta vencer o Paraguai e torcer para a Venezuela não derrotar o Uruguai em Montevidéu. Antes da gente falar do mosaico, escancarado já, esse não vai ser surpresa não, vai ser um presente, mas não surpresa, porque todo mundo já viu que na entrada do Brasil em campo, pela primeira vez o Ancelotti dirigindo a seleção em solo brasileiro, ele verá logo de cara um mosaico escrito Carleto, mas aqui é o terreno de Memphis Depay, é o pedaço do Memphis Depay, que fez 2 gols dos 7 da Holanda sobre Malta, os 2 primeiros do jogo, aí a curiosidade, depois até no segundo tempo foi substituído, o substituto dele também fez 2 gols. Você acha, Pascoal, que o corintiano fica mais feliz ou mais preocupado vendo o Memphis brilhar na Europa nas eliminatórias? Tudo bem, Plihal? Tudo ótimo. Boa tarde pra você, porque ainda não chegamos nem às 18 horas. Boa tarde pra rapaziada. 18 horas e 14 graus. Pra Lili, um abraço pra todo mundo que está conosco aqui. Daqui a pouco você dá toquinha pro Plihal, hein? Abração. Vai precisar. Vou dizer pra você, não conta nada pra ninguém, mas tá gelado. Agora, esse caso do Memphis é um caso muito especial, né? Ele fez um trabalho de recuperação muito extenso no Corinthians, ficou fora algumas partidas, mas ele tem alguns marcos importantes no Corinthians. O Campeonato Paulista, a hora que ele sobe na bola aqui, a torcida do Corinthians vai à loucura, e não adianta falar que isso foi sem querer coisa nenhuma. Ele subiu para provocar, e ele quis provocar, e ele provocou reação naquele momento. Então o Memphis é um jogador especialíssimo para a torcida do Corinthians. Fazer 2 gols e se equiparar aos gigantes do futebol holandês é uma marca expressiva para um jogador que às vezes nem foi tanto requisitado para a seleção, né? Porque de vez em quando ele era até esquecido, meio que deixado de lado, porque, poxa, mas o Memphis não é aquilo que a gente esperava, mas ele está sendo o que se esperava. E que bom que ele possa ser isso na seleção da Holanda e possa trazer tudo isso para a seleção, para a equipe do Corinthians. Já pensou o Corinthians com tudo isso que está fazendo aqui, com essa expectativa, tudo que está sendo feito, o Corinthians tem o Memphis com esse astral, com essa aura maravilhosa? Aí eu acho demais. É que os gaiatos vão ficar de olho, né, Pascoal? Aí pode ser que cresça o olho do futebol europeu. Mas aí a gente não sabe até que ponto o Corinthians pode suportar isso, pode segurar essa bronca, de que forma pode acontecer também isso. A gente tem que acompanhar todos esses movimentos a respeito, mas eu acho que a torcida do Corinthians fica feliz de ver o Memphis atingir essa marca, esse índice e essa marca de gols. Então fico realmente muito, muito feliz de vê-lo, porque ele é muito bom jogador.
muito bom jogador. Eu não gosto quando ele aluga aquele terreninho de 30 por 30 do lado do campo. Eu não gosto. Eu gosto aquela nhaquinha. Eu gosto que ele sai pra jogar, ele aparece, ele tem muita versatilidade, ele é um baita jogador. E que no Corinthians ele possa reproduzir tudo aquilo que ele está reproduzindo na seleção da Holanda. É o meu desejo, porque a gente quer ver sempre um jogador com essa categoria, com esse brilho, está brilhando ainda mais. É que hoje, vou dar um descobrir, ele falou, ele tem razão, vou dar um descontinho. Hoje foi a seleção de Malta, né? Seleção de Malta, vai para grupo com a seleção de Malta, você vai ver onde você vai parar. Então, 7-0, lá no interior de 7-0, forante o baile. Sim. É mais ou menos isso que aconteceu hoje. Como entender a negociação? É como analisar. Pô, desculpa, gente. Se você não tem competência para contratar um lateral direito, aí você tem que contratar um lateral que não está jogando absolutamente nada. E não tem nada a ver com o esquema. Vocês acham, então, que o Igor Vinícius é o cara que é Sada Souza? Não. Hoje, ter o Mike no mercado aí seria uma opção melhor. Pô, muito. Rodinei, velho. Rodinei traria fácil. Não é verdade? Fácil. Então, mas aí, o Dorival Júnior, que é o Igor Vinícius. Por quê? Não sei, cara. Igor Vinícius. E outra coisa, quando eu falo, eu sei que se o cara arrebentar, como o Veloso disse, tá tudo bem. Eu dei minha opinião e eu não tenho medo de errar. Mas, vocês vão contratar o Igor Vinícius. Legal. Cara, é inacreditável. Se o São Paulo tem o Cédric, que não joga nada. Ferrarese, que não joga nada, nem de zagueiro e muito menos de lateral. Ele é reserva dos dois. E não tem confiança, como o Souza disse, para jogar no São Paulo. Mas se ele tem confiança, para mim, ele é melhor que os dois. Mas há muito tempo atrás. Agora, se o Corinthians quer contratar Igor Vinícius, aí nós temos que rezar, pedir para Deus, Nossa Senhora Aparecida, acender vela de 10 metros, porque a coisa tá feia. Não tem dinheiro. Mas se você não tem dinheiro para pagar o salário de vocês que foram pagos agora, que vocês têm o direito de receber, independentemente se vocês ganham muito ou não, tá tudo certo, irmão. O cara trabalhou, ele tem que receber. Qualquer que seja o funcionário. O cara trabalhou, tem que receber, meu irmão. O cara ganha 1 milhão, 500 mil, 600 mil, 10 mil, R$1.000, 500, não quero saber. Ah, você pode até achar que é muito, para muita gente. Tá. Vamos lá, eu não tenho dinheiro para pagar o mês. Aí eu recorro ao... Adiantamento de quem? Da Federação. Da Federação do ano que vem, 45 milhões. Se a folha é 25, eu já tenho só 15, 20. Então eu tenho 20 lá, certo? Aí, quem que vai ser contratado por 20 milhões? Aí eu vou tentar contratar um lateral direito que não joga no São Paulo e é mais ou menos, é ruim de bola, por 3 anos de contrato. Eu já tenho um lateral direito que ele já tem 4 ou 5 anos de contrato, que já foi uma péssima contratação, 25 milhões de reais. Então eu não posso dar tiro errado, eu tenho que ser o sem alma. Pum! É tiro certo, irmão. Aí se eu der um tiro errado, eu vou ficar com 2 laterais que não direitos. Não, e 3 anos. E 3 anos. Então eu não posso errar. Eu não posso. Contrata o Rodinei. Contrata o Wesley. Contrata o lateral direito. Qual outro lateral direito? Tem esse moleque do Grêmio aí que tá jogando muito. Que é o menino que era do Palmeiras. João Pedro. Cara, que não deu certo no Corinthians. Porque quando ele veio com o Roger Guedes, ele veio junto. E não deu certo no Palmeiras. Mas no Grêmio ele tá dando certo. Tem um no Vasco também que é muito bom jogador. Como ele chama? Esqueci o nome dele agora. Tá, tudo bem. Então, muito bom jogador. Não, então aí vem o Fabinho. Olha, a gente vai conversar com a nova diretoria. O que eles têm? Qual o dinheiro que eles têm? Qual o planejamento que eles têm? Me fala, Sada, Souza e Veloso. O que gastou de dinheiro com as contratações, rapidinho, tá? De Mateuzinho. Não precisa ser rapidinho, não. Kaká. Não, eu falo. 25 milhões, Mateuzinho. Então, Mateuzinho. Kaká. 25 milhões. Palácios. Palácio foram 7 milhões de dólares. Meu pai do céu. Eu acho que foi isso, se eu não estiver errado. Tá, vamos pro meio campo. Martínez, dinheirão pelo Martínez. Pedro Raul custou 5 milhões de dólares. Então. Só aí você junta todo esse dinheiro, se bobear, você tem 150 milhões de reais. Quem que trouxe? Quem que fez as negociações desses jogadores? Rubão. Não foi o Rubão? Rubão. Foi o Rubão.
Não foi ele como dirigente? Não foi você, Rubão? Não foi o Augusto que quis? Agora vem um outro presidente, que ainda é interino. Aí ele quer trazer o Igor Vinícius. Pô, você tem o Rodinei, você tem o Mike. Paulo Henrique chama o nome do Paulo Henrique, o lateral direito do Vasco. Então, esse é o risco que não dá pra correr. Por exemplo, o Palmeiras. Todos os jogadores que contratou, ninguém sabia quem era. O volante, Aníbal. Aníbal Moreno. Lateral direito. Giai. Zagueiro, Mikael e Fux. Ninguém sabia. O Fux estava no Galo, mas o Mikael estava fora do país. Tudo bem, mas veio. Você falaria que alguém ia contratar ele? Não. A gente colocaria ele numa negociação como comentarista e assistindo futebol? Não, irmão. Você falou Aníbal, trouxe Emiliano Martínez para a posição também. Sabe, então, aí, olha, a gente vai ver, vamos ver o nosso, não sei como é que fala aí, quando... Scout. O scout. Que scout? Olha o scout que os caras fizeram no Corinthians no começo do tempo. O cara que é esse aí, ele não sabe o que é scout. Ele é desgraçado, pra falar a verdade, né? Esse daí é o olheiro moderno que não funciona, né? Sabe? Aí você pega os caras. Aí você pega os caras de hoje. Mas quem que trouxe o Pedro Raul? Pedro Henrique. Quem que trouxe o Martínez? Pedro Henrique. Quem que trouxe o Pedro Henrique do Internacional? E o Hector? Quem que trouxe o Hector Hernandes? Coronado. Quem que trouxe o Coronado? Aí você vai colocando isso aí e fala assim, pô, caramba, eu já gastei mais de 150 milhões. E aí vocês têm a ideia que o Igor Vinícius, que é pior que o Mateuzinho, ele vai jogar? Ele vai jogar? No que é o time de hoje? Eu acho que não. Acho que ele vai ser o reserva do Mateuzinho. Nossa. Essa é a realidade. A realidade é essa do Corinthians. Mas não perca o seu raciocínio. Mas quando eu sou o treinador e eu trago um lateral direito, que eu já fui treinador pra ser o quê? Reserva? Tá louco, velho. Porque ele não quer mais o Félix Torres jogando por ali, né? Mas porque ele vai querer... Porque ele vai ser o titular. O Félix Torres está jogando bem de lateral, mas não ataca, né? Você acha que na negociação vamos lá, vocês três. Vocês três são. Nós somos de bola, gente. Nós não é pé de rato igual um monte de gente que não é de bola, vai. Então vamos lá. Você vai contratar o Igor Vinícius, certo? Eu sou o Dorival Júnior. Ou o Lucas, o filho dele. Ô Igor, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bom? Quer vir pro Corinthians? Ah, professor. Mas e aí? Eu vou jogar? Lógico que vai. Acho que não tem essa conversa, não. Deve ter. Você tá louco, velho? Tem, Velozinho. Pra jogar, tá louco, velho? Pro cara sair, o cara... Tá louco, velho? O cara falava... Vai sair do lugar onde ele é reserva para ir para outro lugar para ser reserva e continua no São Paulo. Ou não? Sempre fala. Sempre. Essa resenha sempre Então vamos lá. O Mateuzinho já é uma perna desgraçada. Você já pensou o ambiente como vai ficar? Ou como está? Ou como eles vão para as férias? Essa é a minha análise, entendeu? Vamos supor que eu não tivesse o Mateuzinho. Pergunta pra mim, vai. Se vocês pensam igual eu no meu comentário. Se não tiver o Mateuzinho? O Igor pode vir. Tá, mas tudo bem, você não tem o Mateuzinho. Tá? Entendeu? Aí eu não tenho o Mateuzinho, porque o Léo Maná não serve. Aí eu trago o Igor... Mais 3 anos de contrato, não? Mais 3 anos, não. 1 ano de contrato. Não. Essa é a minha ideia, essa é a minha visão de futebol. Concordo com você sobre o tempo de contrato. O tempo de contrato, eu acho que 3 anos é muito. Eu acho que quando você traz um cara de um clube para o outro, o Massa tem que fazer 1 ano de contrato. E se render, agora a questão sempre vai bater naquela, Quesada. Você administra mal, você traz jogadores errados. Mas o que eu tô falando? Para não administrar mal. Isso. Eu que tinha que ser o cara. Meu irmão, você quer vir, Matheus, o Igor Vinícius? É 1 ano, truta. Ah, não. Então um ano eu traria o Mike. Porque o Mike tem 33. Eu acho que o empecilho do Mike é o Mike eu traria por 2 anos, sabia? Você vê ele machucado? 2 anos. Você vê ele machucado? Você vê ele não jogar? Você vê o tanto que ele é profissional? O tanto que esse cara é bom de bola? O tanto que ele vai trazer experiência de tudo que ele ganhou? Vai sair de um Palmeiras, vem pro Corinthians, você dá um auê? Não, eu trago o Igor Vinícius que tá morto no São Paulo e eu vou arrebentar com o meu reserva que é pior que ele. Negociação, às vezes... Já tá arrebentado, né? Já tá. Porque o Félix Torres tá jogando no lugar Se o dele. Félix Torres jogasse 5 jogos consecutivos, ele ia perder a posição. Não ia ou não? Não sei o que vocês pensam. Porque ele marca melhor que o Matheus. Marca melhor. Só que ele não vai na frente. Esse é o problema. Uma pergunta. Dos 21 jogadores que o Corinthians contratou, quais são os jogadores que realmente valeram a pena? O Corinthians tem 11 jogadores que dá pra jogar, dá pra brigar. Não, mas entre os 3 primeiros. O que eu tô perguntando, Netão, os que valeram realmente cada... Eu falo pra você aqui, vamos lá. André Ramalho, André Ramalho, Angelieri, Memphis, Ranielli, Carrilho, Garro, Memphis. Eu gosto também... Deu 7 aí. 7. Não tô esquecendo de ninguém? Porque não tem, é isso.
Você não está esquecendo. Tô falando dos caras que... 7. Thales Magno Thales Magno não, Charles não, Pedro Raul não, Félix Torres não, Kaká não. Você falou 7, certo? Certo. 7. Isso é de 21, 7. Ou seja, 30... Você falou? Isso é mesmo? Mas eu sei, mas de 7... 33%. Tudo bem, mas falta 5, pá. Você bota mais 4 aí. Errou muito, né? Sabe, só que é o seguinte, o resto é ruim. Errou muito. Errou demais. Aí vocês querem tragar Igor Vinícius. Isso é absurdo. Você jogar dinheiro no lixo. Se você tá em busca do AP dos sonhos, o Corinthians joga contra o Grêmio, fora de casa. E depois tem mais... Depois para até o dia 28, certo? Então aí você vê o Memphis Depay fazendo 2 gols aí pela seleção da Holanda, se tornando o maior artilheiro da sua seleção. Nem sei se fala Holanda ainda, os caras falam Países Baixos, né? Então, cara, ultrapassando o Van Persie. Cara, não sei se vocês assistiram o jogo do Memphis hoje pela seleção da Holanda. Cara, é muito diferente ele jogando lá, cara. Na verdade, é muito diferente o futebol europeu do que a gente joga aqui, né? Eu costumo falar que aqui no Brasil, Corinthians, a gente joga um futebol, um negócio parecido com futebol, né? Não é futebol. É muito estranho, cara, você acompanhar uma seleção. Até mesmo da Holanda, cara. Mano, é um futebol muito diferente ali. Toque de bola, tal, pressão. A seleção da Holanda marcando lá em cima. Claro que é a seleção de Malta, mas eles jogam assim também contra as seleções grandes. Então, o Memphis ali caindo pela direita, batendo de esquerda, fez um golaço. E aqui no Corinthians ele fica preso lá na ponta esquerda, naquele espacinho ali do 15 que o Pascoal falou, 30 metros ali, 15 metros. Cara, não dá pra entender, cara. Às vezes, o Dorival não olha o jogo dele na Holanda e vê uma posição melhor pra ele jogar. Tenta fazer um time pra jogar pra ele. Porque, cara, chega aqui, o cara desaprende a jogar, fica, numa nhaca do caramba. Claro que fez alguns gols esse ano aí, assistência pra caramba, mas é difícil entender quando o cara chega aqui, complicado, mas que importa, ele fez 2 gols, espero que ele volte, né, com mais gás pro Oregão. Não sei se ele vai jogar quinta-feira contra o Grêmio, eu acho muito difícil, a viagem é longa, então só daqui um mês mesmo, quando voltar essa parada aí do Super Mundial. Comenta então o que você achou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!